Alô pessoal, eu sou o pastor Fábio Lima, estou aqui para dividir uma grande notícia com você. O meu livro, Mensagens Curtas e Objetivas, já está disponível em todas as plataformas digitais e nas principais livrarias. São 33 mensagens para você ser edificado, pregar e abençoar vidas. Cada mensagem uma proposta, cada mensagem proporciona um grande aprendizado. Agora, estarei colocando esse livro inteirinho, mensagem por mensagem, na plataforma Hotmart. Eu tenho certeza que vai contribuir demais para o teu sucesso, porque o conhecimento é libertador. E eu quero dividir com você um pedacinho, bem pequenininho, de cada mensagem, só para poder linkar, só para poder te abençoar. Eu quero começar com a mensagem A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia tem 66 livros. Cada livro conta uma história. No Antigo Testamento vai tratar de 39 livros. No Novo Testamento, de 27. A Bíblia, ela não foi escrita por um homem comum. Ela não foi escrita pelo um pensamento humano, mas sim da revelação de Deus, da inspiração de Deus na vida do homem. Inspiração quer dizer o sopro de Deus, Deus soprando aquilo que estava dentro dele e colocando dentro do homem. A Bíblia, ela pode ser dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, como também pode ser dividida em 5 partes. Antigo Testamento fala de preparação, que vai de Gênesis até Malaquias. Os Evangelhos de manifestação, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, propagação. Epístolas, explicação. E Apocalipse, consumação. Estou aqui só dando uma pincelada, porque a Bíblia tem aproximadamente 40 autores. A segunda mensagem fala sobre a oração pode mudar uma história. E aqui eu trato a respeito de um jovem chamado Jabes. A história diz que na própria gestação de sua mãe, não se fala muito da sua família, da sua descendência, mas fala bem a respeito de Jabes. Então, a Bíblia, ela deixa claro, no livro de 2 Crônicas 4, versos 9 e 10, a respeito dessa história. Porque até na gravidez, a mãe teve uma gravidez difícil. Quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres sofrem no momento da gravidez, no momento da gestação? E quando Jabes, ele nasce debaixo de um decreto negativo, pessimista. Esse aí é o Jabes, que trouxe tristeza e dor, aflição para a família. E ele foi crescendo, de bebê, pré-adolescente, adolescente. E quando ele entrou na fase da juventude, ele ainda continuou ouvindo que ele era como se fosse o vilão da família. Mas a Bíblia diz que no momento que Jabes se posicionou, ele se tornou o mais ilustre da família. Não importa o que falam de você, não importa qual foi o seu passado, se foi de tristeza, dor e aflição, porque esse tristeza, dor e aflição é o significado do nome de Jabes. Então não importa como foi o seu passado, o que importa é como vai ser daqui para frente. Deus tem uma história linda para você. E a Bíblia diz que Jabes, ele se tornou o mais ilustre da família. Sabe por quê? Porque ele se posicionou pedindo 4 coisas ao Senhor. Ele pediu para ser abençoado, pediu para ser próspero, pediu que a mão de Deus
estivesse sobre ele e pediu que fosse aliviado dos seus sofrimentos. Ou seja, a bênção de Deus foi sobre ele e também está sobre você. Ele recebeu prosperidade, porque prosperidade quer dizer ausência de necessidade, e a mão de Deus estava sobre ele. A mão de quem? Do Eterno. Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa, a pessoa ela está totalmente protegida. E a melhor coisa que tem é quando Deus vem com alívio, né? Porque o alívio proporciona descanso, tranquilidade para a vida das pessoas. Foi o que aconteceu na vida de Jabes. Na terceira mensagem, fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus recebe em suas mãos um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de aproximadamente quase 12 mil ou aproximadamente 15 mil pessoas. Mas tudo que é apresentado nas mãos de Jesus, tudo se torna mais fácil, porque Deus ele é o Deus da provisão, porque Deus ele sabe como fazer milagre, ele é o mestre em realizar proezas, maravilhas. Então a Bíblia diz que Jesus, ele tomou os pães e quando ele pegou os pães, ele agradeceu pelos pães, dividiu junto com os discípulos, assim também os peixes, e as pessoas foram alimentadas com fartura. Filipe achou que não seria possível. André também achou que seria uma coisa absurda, mas para Deus tudo é possível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Para Deus todas as coisas podem acontecer. Esse jovem foi a pessoa que tinha o recurso nas mãos. Detalhe, depois que Jesus alimentou toda a multidão, inclusive os discípulos, Jesus, ele tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Depois de todos serem alimentados, sobraram 12 cestos cheios de pães. Cada cesto cheio representava um mês do ano. Então tinham o quê? 12 cestos. Deus é assim, é aquele que vai providenciar para mim e também pode providenciar para você um cesto por ano. Como também 12 cestos cheios de pães representava também as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Agora eu quero falar sobre Apolo, um homem de boa palavra. Aqui diz que Apolo ele era judeu, da cidade de Alexandria, um homem nobre e de muito talento. Apolo, ele era um homem eloquente. Ele falava de uma forma que as pessoas entendiam. Tem até uma história bíblica que diz que quando Apolo assumiu uma das igrejas em Corinto, onde Paulo estava de frente, quando Paulo teve que fazer uma viagem missionária, tinha um grupo da igreja que falava, eu sou de Paulo, e outro dizia, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cefas, de Pedro. Não importa quem menciona a palavra, não importa quem está liberando uma palavra para você, se é boa a palavra, coma, se alimenta, porque você se alimentando daquilo que é bom, você só vai prosperar, só vai crescer. Agora, aquilo que é porcaria, aquilo que não presta, nem coma, porque não vai te alimentar, só vai te prejudicar. Então, use filtro para que você se alimente cada vez melhor. E aqui eu quero ler só uma referência bíblica, que diz assim, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Apolo tinha conhecimento nas Escrituras.
Então aqui vai fazendo uma comparação entre Apolo e Moisés. Moisés, ele tinha a língua pesada, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão transmitia a mensagem para o povo. E a obra de Deus, ela vai prevalecer, não é assim. Cada pessoa é usada com o seu próprio talento. Eu quero também falar um pouquinho sobre Caim e Abel, que nos ensina a respeito da inveja. Caim deixou um péssimo exemplo e com isso colheu a sua dor. A inveja não pode fazer parte da sua vida. Este sentimento não é de Deus. Devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. A Bíblia Sagrada, ela diz que Caim matou Abel. Por quê? Porque na hora deles apresentarem a oferta para Deus, Caim apresentou a sua oferta de verduras e legumes, porque ele cuidava do campo, cuidava da terra, e Abel era pastor de ovelhas. Ele ofereceu para Deus o primeiro. Ele ofereceu para Deus a sua primazia. Ele pega um cordeirinho e oferece para Deus como oferta. A questão não foi se a oferta foi a ovelha, o cordeiro, o legume ou a verdura. A questão aqui foi a intenção do coração do homem. Porque Deus viu o coração de Caim, que não era um coração abençoado, porque o coração de Caim estava tomado pelo maligno. E Deus viu o coração de Abel, que era um coração abençoado, um coração puro. E nós devemos ter esse cuidado. Tem muita gente que tem inveja de você, tem inveja de mim. Mas nós devemos estar blindados de Deus, porque a inveja, tem um ditado popular, que a inveja mata. A inveja mata, até pode prejudicar as pessoas que estão dando margem para isso, as pessoas que não têm a blindagem de Deus, porque nós que somos de Deus, o maligno não nos toca. E você também não será tocado, porque Deus, ele tem todo o poder sobre a sua vida. Deus tem 5 classes de filhos. Há uma outra mensagem bem interessante que fala de 5 espécies de filhos na sua criação, na organização. Dentre esse planejamento de Deus, a primeira classe fala de filhos criados, que são os anjos. A segunda classe, filho formado, Adão, o primeiro homem. A terceira classe de filhos, filhos eleitos, o povo de Israel, a geração eleita. Deus escolheu uma nação. A quarta classe de filhos gerados, Jesus, o nosso Salvador, o Filho unigênito. E a quinta classe, filhos por adoção, os cristãos em Jesus. Aqueles que acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Existe também uma eternidade maravilhosa. E eu quero falar aqui de alguns segredos para a salvação. O primeiro, que nós devemos ouvir a palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é fundamental para que você possa acreditar no plano de salvação. Feliz é aquele que crê. Quem crê será batizado. Quem crê será salvo. Aquele que crê automaticamente e for batizado será salvo. Então é muito importante você crer que Jesus está vivo e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então entrega a sua vida para Ele. Vale muito a pena. Deus também, assim como mudou a história de Jó, pode mudar a sua. Quem que não conhece Jó? Quando fala de Jó, fala de paciência, porque é o jargão. Ele já tem esse título do homem mais paciente. Jó, o maior exemplo de paciência em toda a Bíblia. A paciência produz experiência e a experiência é esperança.
A Bíblia diz que Jó, ele era homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era o mais rico do Oriente. Mas a palavra de Deus diz que ele perdeu os seus bens, as suas riquezas, os seus funcionários, perdeu seus 7 filhos e 3 filhas, e ainda recebeu uma doença no corpo. Ficou ali leproso. Até a própria mulher, no momento de dor, porque não estava sendo fácil para ela disse para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez. Por quê? Ela tinha sepultado os 10 filhos, de uma mulher mais rica do Oriente se tornou a mais pobre, a mais miserável, e ainda estava com o marido doente. Mas a história diz que Deus mudou a vida de Jó, porque por mais que ele tenha sofrido a pressão dos amigos, por mais que ele tenha sofrido o processo da doença, da perda dos filhos, mas a Bíblia diz que quando ele começou a orar pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu para Jó os 10 filhos de volta, e tudo que ele tinha ele recebeu em dobro, tudo. Ele se tornou o mais rico do Oriente de novo, mas em dobro. Ele recebeu, a Bíblia faz menção das 3 filhas de Jó. O nome da primeira filha é Gemima, que quer dizer lugares altos. O nome da segunda, Késia, que quer dizer permanecer. E da terceira, riquezas escondidas. Deus já te colocou pela fé em lugares altos, você não vai ficar oscilando, vai permanecer. E Deus já te deu também uma visão sensível para que você enxergue as riquezas escondidas. Ainda dando uma pincelada sobre as mensagens, eu quero também falar sobre fé e amor. A fé, tanto quanto o amor, são fundamentais para que a pessoa possa ter uma vida de sucesso. Como eu disse, a fé, ela vai te equilibrar. A fé é fundamental para que você consiga, não a fé voltada só para a salvação, mas a fé em relação a tudo que você faz. Se você tem um ofício, é necessário você acreditar nesse ofício, nesse sonho, nesse projeto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a fé, ela é fundamental para a sua salvação e ela também é fundamental para cumprir cada projeto na sua vida. Agora, falando de amor, tem 4 tipos de amor aqui. O primeiro, amor eros, que fala de um sentimento baseado na atração sexual entre um homem e uma mulher. O segundo, do amor filos, ou filia, ou filéus, que tem o mesmo significado, que é o amor de amizade, amor social entre irmãos, amor humano. Tem o amor também storge, é o amor conjugal, familiar, que une o marido à sua mulher, bem como os pais aos filhos. E, em último lugar, que é o mais importante, o amor ágape, que é o amor incondicional, baseado em comportamentos e pela escolha, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Devemos honrar pai e mãe. Filhos devem honrar pai e mãe, porque quem honra pai e mãe tem uma vida longa. E os pais também não devem provocar a ira dos filhos. Quer ter uma vida longa, filhos? Honra pai e mãe. E os pais também devem abençoar os seus próprios filhos. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, na conclusão de honrar pai e mãe, eu entendo que
E quero dizer para você que é o segredo, a obediência. É princípio. É o primeiro mandamento, eu posso dizer, com promessa. É muito importante honrar pai e mãe. Deus acima de todas as coisas e o Senhor Jesus fazendo parte da nossa vida e papai, mamãe, família sempre na terra em primeiro lugar. Isso é muito bom. Em Efésios 6, verso 2 diz exatamente o que eu falei: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jesus é o Cordeiro perfeito. É muito interessante, porque aqui vai tratar a respeito do Antigo Testamento, vai falar um pouquinho da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. A Páscoa ela foi instituída referente à libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A ressurreição de Jesus representa a morte e ressurreição, a Páscoa no Novo Testamento. No Antigo Testamento, representa a libertação do povo da escravidão do Egito. O cordeiro que foi sacrificado para representar a Páscoa, a libertação do povo da escravidão do Egito, tinha que ser imaculado, sem defeito. Tinha que ter sido e foi avaliado pelo sumo sacerdote no período de 7 dias a 14 dias para poder ver se realmente o cordeiro estava robusto, tratado, cevado e sem defeito. Já falando do Novo Testamento, o cordeiro está apontando para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que cordeiro é esse? Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro imaculado. Por isso que não foi você que foi para a cruz, nem eu. E nenhum homem teve condição de ir para a cruz. Só Jesus de Nazaré. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi para a cruz, morreu na sexta-feira, e no domingo bem cedo ele ressuscitou, porque ele é a ressurreição e a vida. Todo o poder está nas mãos de Jesus. E com isso, o homem hoje ele tem a oportunidade de ser salvo, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário. O que você precisa fazer? É entregar a sua vida para Jesus. Jesus é o Salvador no mundo. Então, o único que pode salvar, libertar é Jesus. Só Jesus pode nos levar ao Pai. Jesus Cristo, o único mediador. É como a cruz do Calvário. O madeiro, no sentido vertical, representa a perfeição de Cristo. No sentido horizontal, a imperfeição do homem. O madeiro que está no sentido horizontal é como uma ponte para você e eu passar. E assim, nós passando por essa ponte, não tem como ser prejudicado, ser punido, porque Jesus quer que você seja salvo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem só pode ser salvo através de Jesus. Jesus nos evangelhos. Nos evangelhos é bem interessante, porque em Mateus, Jesus é apresentado como rei, em Marcos como servo, em Lucas como homem, em João como filho de Deus. Já é Deus nos ensinando a saber reinar, a saber ser servo, porque tem gente que tem dificuldade de servir, só quer ficar na posição de líder, de rei, só quer ser servido, mas para ser servido tem que aprender a servir. Então Jesus deixa ensinamento. Em Lucas, como homem, tem que ser mulher de verdade, tem que ser homem de verdade. E em João, como filho de Deus. Se você entendeu até aqui que você tem direito de ser filho por adoção, que você é servo de Deus, você é herdeiro, então é teu direito ser filho, é teu direito reconhecer que você tem um pai. É bem interessante.
José, eu coloquei que ele era padrasto de Jesus o Salvador. É lógico que a Bíblia vai dizer que Jesus era filho de Maria, a bendita entre as mulheres, e José, a própria Bíblia diz, não é este o filho do carpinteiro, tá vendo? A Bíblia diz que Jesus era filho também de José. Agora, por que eu botei José padrasto de Jesus? Porque Jesus, na sua divindade, Jesus é Deus. Quando Jesus encarnou, ele precisou, por Deus, ser enviado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria. Jesus não foi gerado de uma relação sexual de José com Maria. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez Jesus ser gerado no ventre de Maria. E Maria foi aquela pessoa que Deus escolheu para criar Jesus junto com José. Eles foram os pais de criação de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, e Deus é ser existente por si mesmo. Jesus, ele é filho, mas ele também é Deus. Jesus é Deus. José teve 3 sonhos. José sonhou com um anjo que lhe dizendo para assumir Maria e a criança, porque ela ficou grávida e ele não tinha tido nenhum tipo de relação, mas já era plano de Deus, então ele assumiu a responsabilidade, assumiu Maria como mulher e assumiu Jesus como filho. Sonhou com um anjo ordenando para que ele fosse para o Egito, porque tinha sido levantado um decreto pelo rei Herodes para matar todas as crianças, e com isso Jesus foi poupado, já era plano de Deus. José sonhou também que poderia voltar com a sua família. Ele retornou para Israel nesse tempo. O rei que queria matar todas as crianças por causa de Jesus, ele já tinha morrido. Então, José, ele nos ensina alguns princípios. Ele era temente a Deus, ele era obediente e também responsável. É muito interessante quando a gente lê sobre José. Agora, se ensina ou não, as pessoas têm dificuldade de dizer não. Aprenda a dizer não. Uma hora é importante você, ao invés de dizer eu faço, eu quero, eu vou fazer, diga não. Quantas pessoas estão enroladas financeiramente? Por quê? Porque elas não aprenderam a dizer não. A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, quando for preciso, diga não, para que você não se enrole e prejudique a sua família. Tenha equilíbrio, não seja de mais nem de menos, mas viva o E do equilíbrio. É muito bom quando a pessoa ela é equilibrada, ela não fica oscilando, passando mal o tempo todo. Então eu falo aqui sobre 3 fatores importantes para se manter equilibrado. O primeiro é a estabilidade, que fala de permanência ou duração que não se altera. O segundo fator importante para se manter equilibrado é a harmonia, que é o resultado da plena união, é a relação das realidades que constitui a verdade. E o terceiro fator é solidez, segurança, fundamento, resistência e firmeza. Aquele que constrói a casa sobre a rocha pode vir vento temporal, que a casa não será destruída. Mas aquele que constrói a casa sobre areia, sem fundamento, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, a casa é jogada no chão. O cântico de Ana, oração de gratidão. A gratidão, ela é fundamental. Geralmente as pessoas reclamam pelo que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. Então eu vou destacar aqui rapidinho alguns segredos de gratidão a respeito de Ana. Primeiro, Ana agradeceu a Deus. É melhor agradecer do que viver a vida reclamando de tudo. Reclamação não combina com sucesso. Ninguém gosta
de ficar perto de pessoas que vivem reclamando. Ana, ela era estéril, não podia ter filho. Ela orou, Deus deu para ela o filho que ela precisava. Deus deu filhos para ela. E o primeiro filho, que foi Samuel, ela ofereceu para Deus. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. E Ana, ela foi muito humilhada, passou por um processo muito grande de humilhação. Mas ela permaneceu persistindo. Ela permaneceu com ousadia em oração, e Deus concedeu para ela o filho que ela precisava ter. Então, se você continuar tendo paciência e persistência, Deus vai te abençoar, Deus vai prover o milagre que você precisa. Então, o primeiro segredo, ela agradeceu a Deus. O segundo segredo, Ana era uma mulher de bom testemunho. É muito importante que você tenha um bom testemunho. O testemunho fala muito mais do que muitas palavras. O terceiro segredo, Ana reconheceu que o poder da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. Então, quem tem poder para dar a vida é Deus, quem tem poder para tirar a vida é Deus. Mas muitas vezes o próprio homem, ele não vigia com isso, não valoriza a vida, não se cuida, não tem zelo pela vida, não se alimenta bem, não dorme bem, não separa um tempo para se cuidar. É tempo para todas as coisas. Então, nós aprendemos muito. O Senhor é o que tira a vida, ela falando, e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Então Ana sabia que o dono da vida e da morte é o próprio Deus. O candelabro representava a luz de Deus para iluminar o tabernáculo. O candelabro, o menorá, o castiçal tem o mesmo significado. O candelabro foi feito de ouro puro, que pesava aproximadamente 45 quilos. A coluna principal localizava no meio. Tinha 6 hastes, sendo 3 de cada lado, contendo copos, maçãs e algumas flores. E as suas pontas ficavam as lâmpadas em forma de amêndoas. Então, em cada lado tinha 3 hastes, e a haste principal, simbolizando Cristo, ficava no meio. O candelabro simboliza a igreja que reflete a sua luz sobre as trevas. Disse Jesus, Mateus 5, 14 e 15, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador a dá luz a todos que estão na casa. Olha como é bem explicado aqui, a luz de Deus não se apaga na vida de quem é fiel. Você é um ponto de luz aonde você for. Aonde você estiver, você representa a luz de Deus. A base principal representa Cristo. As hastes laterais representam os cristãos, são os pequenos cristos unidos em Cristo. Então, a prova é que você é um pequeno Cristo na terra. As maçãs são os frutos gerados através de nossas vidas. Todo cristão precisa dar fruto, cada um dá o que tem, e dentro de você tem que sair coisa boa. As flores são os dons espirituais que recebemos do Senhor para empregar na sua obra. As flores alegram o ambiente, deixando mais bonito e cheiroso. Então você tem que ter um cheiro gostoso. O perfume de Cristo, o perfume do Mestre. O azeite simboliza o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O azeite também era utilizado para manter as lamparinas acesas e também o candelabro aceso para iluminar o tabernáculo. As lâmpadas representam a perfeita unidade. A igreja, sendo a noiva de Cristo, é formada de vários membros, cada membro tem a sua importância,
todos somos iguais para Deus. Por menor que você se sinta como membro, você é importante para a saúde do corpo. O fogo representa o brilho que permanece em todos que creem em Deus. A luz de cada haste era igual. Isso prova o cuidado do nosso Deus para todos nós, sem acepção. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. O candelabro tinha que estar sempre aceso. O sacerdote, ele tinha a obrigação de fazer a manutenção e manter o fogo aceso. Assim tem que ser diariamente em nossas vidas. O fogo do Espírito Santo precisa estar dentro de cada um de nós. Os pavios estavam sempre limpos para uma boa lubrificação do azeite, para não prejudicar a iluminação do ambiente de Deus. Espevitador, que era utilizado, era uma ponta bem afiada, que o sumo sacerdote utilizava para tirar os resíduos dos pavios, manter bem limpos para serem usados e mantendo o local bem aceso. As hastes ocas não podiam estar cheias de sujeiras. O sacerdote tinha a obrigação de manter tudo limpo, ou seja, o Espírito de Deus precisa ter livre acesso para agir em nossas vidas. Nós devemos manter o nosso coração limpo para Deus agir, para Deus fazer. O chamado de Isaías. Isaías era um profeta messiânico porque já estava tratando a respeito do Messias, do Mestre. Ele foi chamado para o ministério e ele vivia no meio de um povo de impuros lábios. E Deus chama ele para o ministério e dá a ele algumas experiências. A primeira experiência foi a visão. E Deus dá uma visão para o profeta Isaías. E ele vê os serafins adorando ao Senhor, clamando ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a casa está cheia da sua glória. Os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E a segunda experiência foi o arrependimento. A terceira foi o perdão de Deus. E a quarta, Isaías entende o seu chamado. Então Deus deu a ele a visão para que ele reconhecesse os seus pecados. Através dessa visão, ele se arrependeu. Através do arrependimento, ele recebe o perdão de Deus. E através do perdão de Deus, Deus diz para o profeta: a quem há de ir por nós? E quem enviarei? Entenda bem uma coisa. Depois que Isaías, o profeta, passou por todo o tratamento, Deus chama ele para o ministério. E aqui a quarta experiência diz que Isaías entende o seu chamado, que está no versículo 6:8. Eu vou explicar melhor, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Cada pessoa tem um chamado, uma missão. O que está faltando para você assumir a sua vocação, o seu chamado? Deus quer te usar para uma grande missão. Entenda isso. Deus quer usar você. Ensino a respeito da oração. Aí aqui eu vou destacar alguns pontos bem importantes. Podemos orar como filhos por adoção. Aí aqui vai tratar da oração do Pai Nosso, está lá em Mateus 6, do 9 até o 13. Devemos orar como filhos por adoção, Pai Nosso que estás no céu. Não é Pai meu, é Pai Nosso. Podemos orar como filhos adoradores, santificado seja o teu nome, porque santo é só Deus, nós fomos santificados. Podemos orar como filhos obedientes, seja feita a tua vontade. Isso tudo está na oração do Pai Nosso. Podemos orar também como filhos carentes, o pão nosso de cada dia. Então, para cada dia, Deus proporciona um alimento novo. Deus sempre tem um alimento novo para você.
E podemos orar também como filhos arrependidos, perdoa as nossas ofensas. Se o homem reconhece os seus pecados, as suas faltas, as suas falhas, Deus ele é fiel para perdoar todos os pecados, não alguns, todos. Seja sempre uma pessoa de intimidade com Deus. O acesso é direto, ninguém pode te impedir de orar ao Senhor. Esse é o teu direito. Agradeça ao Senhor em todos os momentos. Nunca se esqueça do poder que tem o clamor. Jesus tem o poder sobre os céus e a terra. Agora eu quero falar sobre a língua. A língua tem muito poder. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Infelizmente, faço questão de ler isso aqui para você. Em muitas conversas surgem assuntos de fofoca, onde envolve nomes de outras pessoas. Devemos ter cuidado para não falar mal de ninguém. A inveja é um dos grandes motivos para esse tipo de situação. Quando alguém consegue alcançar a vitória, isso alegra o coração de muitas pessoas, como também entristece, infelizmente. Não conte a sua conquista para qualquer um. Seja muito prudente. É muito importante que você entenda como utilizar a sua língua. Nem tudo se fala, nem todos os projetos se contam. Você tem que contar o teu sonho, o teu projeto, para as pessoas certas. Eva, mulher de Adão, foi enganada pela serpente, que estava possuída pelo inimigo. A mulher acabou também persuadindo o seu marido. Ou seja, ela foi enganada pela serpente. A serpente iludiu Eva, porque certamente ela acabou falando aquilo que não era para falar. Deus já tinha dado uma ordem, a ordem foi quebrada. Então é muito importante, falar pouco e ouvir mais. Falar mais quando for necessário. A palavra tem muito poder, principalmente quando se aplica de maneira certa. Faz muita diferença na vida das pessoas. Quando você for falar, pense antes de falar, porque a primeira pessoa que vai escutar vai ser você mesmo. Quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar. Então, que saia da minha boca, da sua boca, palavra boa, não palavra torpe, palavra ruim, palavra de fracasso, tem que ser palavra positiva. Então, é importante dominar a língua, a boca. Sábio é quem domina o seu falar. O grande louvor do universo. Então, aqui é bem interessante que eu pego o texto de Salmo 150 e destaco alguns porquês. Onde louvar o Senhor? Onde louvar o Senhor? Em qualquer lugar você pode louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor no quarto, no banheiro, na empresa. Você pode louvar o Senhor em qualquer lugar que você tenha liberdade para fazer isso. Agora, por que louvar o Senhor? Por vários motivos. Porque Ele é grande, porque o amor dEle é imenso, porque Ele é misericordioso, porque Ele escreveu o meu nome no livro da vida, porque Ele tem poder para curar, para libertar, para escrever o seu nome também no livro da vida. E tem outra coisa aqui importante também, de que maneira louvar o Senhor? Tem pessoas que louvam o Senhor com violão, tem gente que louva o Senhor com bateria, não importa qual seja o instrumento que você vai usar. Você pode louvar ao Senhor com seu silêncio, com a sua presença, com a sua palavra. Tem várias maneiras para louvar o Senhor. Quem deve louvar o Senhor? Aí a Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Qualquer pessoa pode louvar o Senhor. Todo ser humano tem esse direito. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que ninguém. Todo ser humano é importante. Toda pessoa é merecedora da honra de Deus e de honrar o Senhor.
o louvor ao verdadeiro Deus. Só existe um Deus, só Ele merece toda adoração. A palavra de Deus reprova qualquer tipo de idolatria. A Bíblia diz que só Deus pode ser adorado. E o segredo, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então é aqui na terra que você precisa, em primeiro lugar, reconhecer Deus como Senhor e comer o melhor dela. Porque Deus quer que você tenha uma vida abundante. Prosperidade quer dizer ausência de necessidade. Viva o melhor de Deus. Aqui fala também sobre os dois fundamentos. Conforme eu disse lá atrás, a casa que é construída sobre a rocha, essa se permanece de pé. A casa que é construída sobre a areia, certamente levará um tombo. Não vai conseguir permanecer de pé. Também eu trato sobre Paulo e Silas na prisão. 2 homens de Deus, 2 missionários abençoados, que libertaram uma jovem a caminho da sua missão e com isso foram presos, levaram uma surra e levaram Paulo e Silas para a prisão. E com isso, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, eles aproveitaram a dor, a crise e viram a dificuldade como oportunidade de orar, como oportunidade de louvar. Então, enquanto eles estavam na prisão, por volta da meia-noite, eles começaram a orar. Eu acredito que enquanto um estava orando, o outro estava adorando. Ou ao mesmo tempo os dois orando e também ao mesmo tempo, em espaço de tempo, os dois também louvando. E Deus foi tão tremendo que Deus usou Paulo e Silas para libertar a jovem do espírito de adivinhação. E também, através dessa prisão, através, às vezes, do processo que você vive, é Deus te preparando para algo extraordinário, até mesmo para ajudar outras pessoas. A Bíblia diz que com a prisão de Paulo e Silas, aconteceu a conversão do carcereiro. Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a louvar e todas as correntes, todas as cadeias, elas foram libertadas. As correntes foram arrebentadas, os presos que estavam encarcerados foram livres, a luz veio sobre aquela prisão, sobre aquela escuridão, e o carcereiro foi liberto. E toda a família do carcereiro foi salva, foi alcançada por Deus. Deus é assim. Deus, Ele te libertou para libertar. Deus me libertou para libertar. Deus me curou para curar. Deus te curou para também curar pessoas através da sua vida. Paulo e Silas foram usados por Deus, como você também é usado por Deus, para libertar a jovem e dar uma vida normal para ela. Independente das circunstâncias, saiba que tudo tem um propósito. Não fique olhando para a explosão. Deus tem um propósito para você. 4 princípios para obter uma colheita. O primeiro, obedeça a ordem de Deus. A bênção de Deus nos alcança quando obedecemos a sua ordem. Então, seja qual for a sua liderança, obedeça a sua liderança. Obedeça pai e mãe, obedeça o seu patrão, obedeça o seu pastor, honra a sua esposa, honra seu marido, isso é muito bom. O segundo princípio, seja uma pessoa de visão. O terceiro, seja uma pessoa decidida. Uma pessoa que tem visão, ela consegue enxergar longe, você vai até onde a tua visão for. Uma pessoa que é decidida, ela é proativa, ela pega, decide, ponto. Tudo se torna mais fácil, mais leve. 4º princípio, seja uma pessoa de fé. A fé é fundamental para fazer o teu projeto se tornar realidade. Deus nunca vai revelar o processo, e sim a promessa. Não foque a tua energia no processo, e sim na promessa, no propósito. O propósito sempre foi e sempre será mais importante do que a proposta.
Então, olha para o propósito, ao invés de ficar olhando para a proposta. Quanto mais perto de Jesus é melhor. A história, a Bíblia, ela é bem interessante porque ela nos ensina que no meio de uma grande multidão tinha 70 discípulos que eram mais chegados, que eram mais próximos de Jesus. No meio dos 70 discípulos, tinha 12 que eram mais chegados. No meio dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João. No meio dos 3 apóstolos, tinha João que era o mais chegado. Entenda bem uma coisa. Você tem o direito de escolher as pessoas para estarem próximas de você. Você pode escolher a dedo. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, escolheu quem ele quis e que estivesse com ele. Quando Jesus separou a sua equipe de trabalho, os 12 apóstolos, Jesus estava no meio de uma multidão e ele escolheu 12. Certamente tinha uma grande multidão também de pessoas querendo ser apóstolo e fazer parte da equipe de Jesus. Para salvar, Jesus não faz acepção de pessoas. Agora, para fazer parte da equipe dele, quando ele estava na terra, ele escolheu a dedo. Para fazer parte da sua equipe, você tem o direito de escolher a dedo. Como Jesus escolheu 70 discípulos no meio da multidão, conforme eu disse, os 12 apóstolos. No meio dos 12 apóstolos, Jesus tinha os 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, que tinha 12 anos de vida, e Jesus pediu para que só Pedro, Tiago e João entrassem, os demais apóstolos ficaram do lado de fora, certamente intercedendo, e a multidão também ficou do lado de fora, reclamando, e Jesus pediu só que o pai e a mãe da menina ficassem junto com ele, os 3 apóstolos. Entenda bem, tem situação que não dá para dividir com qualquer pessoa. Você vai ter que dividir com o mínimo de pessoas possíveis. Eu não estou dizendo que você não tem que ter muitos amigos. Você pode ter vários amigos, mas cada amigo é específico para cada situação. E no meio dos 3, Jesus tinha João, que era o mais chegado. Então tinha coisa que Jesus não contava para Tiago e Pedro, mas contava para João. Tem coisa que você só vai contar para aquela pessoa que é mais chegada, aquela pessoa que você mais confia. Fique tranquilo que isso está certo. Isso faz parte, é teu direito. Então, nessa conclusão, eu digo que não existe nada melhor do que estar perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus é melhor. Mas o melhor amigo é Jesus. Mas existe sim grandes amigos aqui na terra. 3 principais atitudes para ser salvo. A primeira atitude é crer no grande amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o filho unigênito, para morrer por uma pessoa? Não, por toda a humanidade. Então, creia em Jesus. Segunda atitude, reconhecer e confessar os seus pecados diante dos homens e de Deus. É saber se com a sua boca você confessa ao Senhor e o coração você crê. Com a boca confessa, com o coração você acredita. Terceira atitude, obedecer a Deus. É muito importante crer que Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ou seja, já está tudo consumado. Tudo que Jesus precisava fazer, ele fez e ponto. Jesus sempre será a maior lição de amor sobre a terra, onde nasceu, cresceu e depois assumiu o seu ministério. Até um dia morrer na cruz do Calvário e ressuscitar dentre os mortos, provando da sua grande misericórdia por todos os homens, sem exceção. Agora, a decisão é tua. 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. A primeira palavra de Jesus, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem os que fazem. A segunda palavra,
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra que Jesus disse na cruz: este é o seu filho. A quarta: meu Deus, por que me abandonaste? E a quinta palavra: estou com sede. A sexta palavra: tudo está completado, consumado. A sétima palavra de Jesus na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É muito interessante. Na conclusão, eu leio para você que mesmo Jesus sentindo muita dor e assumindo todos os nossos pecados na cruz do Calvário, Jesus Cristo deixou o maior exemplo de ensino para todos nós. Vale muito a pena meditar em cada palavra dita por Jesus na cruz. Nela aprendemos que todo sentimento ruim deve ser jogado fora. Assim, dificilmente a pessoa ficará doente. Então, o que é lixo, joga fora. O que é bom, deixa guardado dentro de você. 3 frases que Deus tem para te falar. A primeira frase que Deus tem para te falar é que Deus está com você. Fala da providência de Deus. É o Deus que providencia o que você precisa. A segunda frase é que Deus compreende você. Jesus, aqui fala de Jesus no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue. Então Jesus compreende a sua luta, a sua dor, a sua fragilidade. Ele sabe do que você precisa. A terceira frase: que Deus ajuda você. Você não está sozinho. Deus conhece você e sabe daquilo que você precisa. Na conclusão, Deus, em sua palavra, nos tranquiliza em todos os aspectos. Saiba que o Mestre sempre tem uma palavra de vitória para a sua vida. Basta entregar tudo em suas mãos. Coloca tudo nas mãos de Jesus. Ele é poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas. Vale a pena deixar tudo no controle dele. Aqui eu falo também sobre a Santa Ceia. Como celebrar a Santa Ceia do Senhor? Primeiro, agradecendo, seja sempre grato. Segundo, meditando, porque o homem precisa fazer a sua avaliação. Terceiro, refletindo. Examine-se o homem a si mesmo. Essa avaliação, esse exame, ele tem que ser pessoal. Na conclusão, a ceia é muito importante para a vida da igreja. Momento de comunhão, do partir do pão entre os irmãos. É um grande memorial, onde relembramos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você também tem esse direito no corpo de Cristo. Agora eu quero falar também sobre Elias vencendo os profetas de Baal. O profeta Elias estava totalmente confiante e focado na vitória do seu Senhor. Isso vai tratar lá no livro de 1 Reis 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, por que deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim? Então havia 2 grupos de falsos profetas. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. A feiticeira, que era a princesa, a esposa do rei Acabe, a Jezabel, ela fazia de tudo para prejudicar, para matar os profetas, os homens que falavam através de Deus para abençoar os povos. Ela alimentava esses profetas que adoravam a outros deuses, não o perfeito e o único Deus, que é o nosso Senhor Jesus de Nazaré, que é o nosso poderoso Senhor. Então o profeta Elias precisava acabar com toda essa idolatria, provando que o verdadeiro Deus é o Senhor Todo-Poderoso e não Baal. Jezabel, junto com o rei Acabe, que era o rei de Israel, eles adoravam a Baal, a outros deuses. E com isso estava minando a nação de Israel.
prejudicando o povo de Deus. O profeta Elias foi o único homem de Deus que teve coragem de subir no Monte Carmelo para enfrentar o rei Acabe. Aí aqui eu vou falar de algumas figuras. Os bezerros estão simbolizando o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Elias, ele deu a Acabe a oportunidade de fazer com que o Deus dele aparecesse no momento do sacrifício, do holocausto, que o rei Acabe estava oferecendo para os seus deuses. E o altar do rei Acabe não foi consumido, porque os deuses dele não fez com que o sacrifício fosse ali recebido. E com isso, Elias pedia para que Acabe gritasse, clamasse cada vez mais alto. O que eu estou querendo dizer para você é que você precisa confiar no teu Deus, no seu Senhor. Então os bezerros estão simbolizando o sacrifício de Jesus. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, porque estavam preparando o altar. Depois que Acabe preparou o altar ali, Elias, ele fez o que? Ele reparou o altar. Ele foi lá e preparou o altar para o Senhor. Então a lenha tipificava a cruz, os 4 cântaros tipificavam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por todo mundo. E a gente entende que nós devemos agir como Elias. Não devemos ter medo dos desafios. Deus provou na vida do profeta que todo o poder está nas mãos do Senhor. Assuma o seu chamado. Então não adianta ter medo. E aqui diz que o rei Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O profeta Elias precisava acabar, como eu disse, com toda aquela idolatria. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura, e 2 medidas de semente. Por isso que aqui eu estou te explicando que essa lenha tipificava a cruz, os 4 cântaros tipificavam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por todo mundo, e as 12 pedras, as 12 tribos de Israel, e bezerros, eu te expliquei que simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É muito importante que você aprenda com essas 33 mensagens segredos, caminhos, para que você possa vencer, para que você seja mais ousado. A leitura é fundamental para o teu sucesso. Que você possa meditar sempre, estudar sempre, entender que por maior que seja a sua dor, e por mais intensa que seja a sua crise, ainda dá tempo de você recomeçar, ainda dá tempo de você vencer. Que você possa meditar em cada palavra, em cada mensagem, e que a sua vida seja transformada cada vez mais. Que Deus te abençoe assim rica e abundantemente, em nome de Jesus.